Análise de correlação linear. Vamos considerar um fenômeno X, ele pode estar associado a outro Y. Pense em situações em que isso ocorre. Por exemplo, relação de oferta e demanda, relação entre peso e altura de pessoas. Essa relação, às vezes, ela pode ser linear. Podemos medir o grau da associação linear entre duas variáveis. Isso que é interessante. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Nós temos duas ferramentas básicas para análise de correlação, ou seja, para ver o quanto duas variáveis estão associadas. É o diagrama de dispersão e o coeficiente de correlação linear de Pearson. Essas duas ferramentas, elas são específicas para avaliar o grau de correlação entre duas variáveis quantitativas. Olha esse exemplo aqui em que as duas variáveis são quantitativas. Eu estou considerando 12 clientes que vão fazer compras numa loja, onde X vai ser o tempo que esse cliente leva para realizar a compra, ou seja, o tempo que ele fica passeando, caminhando pela loja. Então, eu tenho as 12 respostas nessa tabela que vocês estão vendo, e a variável Y, que é o valor da compra. Então, vejam, o cliente 1, ele levou 15 minutos e gastou R$80. O cliente 2 levou 22 minutos e gastou R$60. Olhando para esses valores, eu posso imaginar que talvez valores maiores de tempo passeando na loja, que é a variável X, estejam associados também a valores maiores de Y. E tempos menores associados a valores menores de compra. Então, pode ser que haja uma relação. Eu tenho que avaliar isso. Usando os dois recursos que a gente está pensando, eu tenho, por exemplo, o diagrama de dispersão. Ele é um gráfico, então, onde eu tenho um ponto para cada elemento da amostra. Então, vejam, por exemplo, o cliente número 1. Ele tem a variável X, que é o tempo passeando na loja, e está representado no gráfico pelo eixo horizontal. Ele tem valor igual a 15. Então, ele corresponde a uma pessoa nessa altura do 15, nesse eixo horizontal. Já no eixo vertical, que representa o valor da compra, ele é representado pelo 80. Então, vocês têm um ponto no gráfico de dispersão que representa o cliente número 1. Imagine, então, que agora eu coloco um ponto para cada um dos clientes correspondendo aos seus respectivos tempo passando na loja e valor da compra. Eu vou ter como resultado esse gráfico que vocês estão vendo. Qual é o objetivo aqui? Verificar se os pontos formam um movimento nesse gráfico, indicando uma possibilidade de relação linear, que pode ser direta ou inversa. Nesse exemplo aqui, a relação mostra pontos que, conforme vai aumentando o valor de X, também vai aumentando o valor de Y, que é o valor da compra. Então, eu tenho, na verdade, uma relação que não é perfeita, porque esses pontos não formam uma reta perfeita, que seria o caso da relação linear, mas sim uma tendência a esta relação. E onde realmente, para casos maiores de X, estão associados valores maiores de Y. Se nós observarmos esses vários diagramas de dispersão, cada um deles indica como está a associação entre a variável X e Y. Na letra A, igual ao exemplo dos tempos passeando na loja versus valor da compra, a gente tem uma relação que tende a ser linear, mais até que no exemplo anterior, e essa relação é positiva, porque eu tenho valores de X aumentando e Y aumentando ao mesmo tempo. Já o diagrama da letra B, ele representa a ideia de relação linear, sim, ela existe, só que ela é uma relação inversa. Por quê? Conforme vai aumentando os valores de X, vão diminuindo os valores de Y. Então, é uma relação linear negativa. Já a letra C, a ideia é mostrar que, conforme os valores de X vão diminuindo ou aumentando,
a tendência dos valores de y permanece a mesma, elas estão variando de 3 a 10 aproximadamente para quaisquer valor de x. Então, esse é um caso de ausência de relação entre as duas variáveis. Então, não há relação na letra C. Já a letra D é uma relação negativa, só que já é uma relação fraca, no sentido que se a gente tem que fazer um esforço para perceber que valores bem pequenos de x estão mais associados a valores altos de y e existe uma leve tendência a aumento do valor de x, uma diminuição do valor de y. Então, assim, essa letra D, o diagrama mostra que pode até ter uma relação linear, mas ela vai ser considerada fraca nesse caso e negativa, porque quando x aumenta, y diminui. Já a letra E é para chamar atenção que toda análise que nós estamos vendo nessa aula é sobre correlação linear. Então, olha esse gráfico que interessante da letra E. Valores pequenos de x estão associados a valores pequenos de y. Valores intermediários de x têm valores de y altos e depois volta a decrescer os valores de y conforme os valores de x ficam maiores. Então, aqui, na verdade, a gente tem uma relação, só que ela não é linear. Na verdade, essa é uma relação quadrática. A outra opção que nós temos é o cálculo do coeficiente de correlação linear simples. Ele vai permitir a gente avaliar o grau da correlação ou o grau da associação linear entre duas variáveis quantitativas. Então, é uma medida que nós temos e que permite fazer essa avaliação. Esse valor do coeficiente de correlação vai ser sempre um valor entre menos 1 e 1, onde, se ele for, por exemplo, igual a 0, quer dizer que não há relação linear entre as duas variáveis. Se ele for igual a 1 positivo, quer dizer que a relação é perfeita entre as duas variáveis e quando a variável x aumenta, a variável y aumenta também. E o contrário para valor r igual a menos 1, ou seja, a relação também é perfeita, no entanto, quando o valor de x aumenta, o valor de y reduz. Vale chamar a atenção aqui que quando o símbolo que a gente utiliza para representar o coeficiente de correlação linear simples, ele é representado pela letra ρ, grega, para dados populacionais, e para dados amostrais é representado por R. A gente vai acabar utilizando mais a letra R porque geralmente os dados que a gente tem disponíveis são de amostra. Vocês têm nessa tela a fórmula do cálculo do coeficiente de correlação linear. Então, vejam o seguinte, vou precisar utilizar somatórios da variável x vezes a variável y, vou ter que fazer separado o cálculo do somatório de x, do somatório de y, para depois multiplicar e dividir por n, e também vou precisar calcular os valores de cada uma das duas variáveis x e y ao quadrado para fazer os seus somatórios. E, no fim, chegar a um resultado. Vamos dar uma olhadinha no exemplo aqui. Ó. Quando a gente tem os 12 clientes da loja, eu vou fazer, então, somatório da variável x, calculando vai dar 249, deixo ali reservado. Somatório da variável y, 1081. Vou levar cada valor de x ao quadrado e depois somar. Isso vai me resultar em 5.629. A mesma coisa para y. E também vou precisar do cálculo onde primeiro eu multiplico cada valor de x por y e faço a soma desses dois resultados. Isso vai dar 24.437. Aplicando na nossa fórmula, então, esses valores auxiliares, a gente chega num resultado para R de 0,7267, arredondando 0,73. Então, como eu havia falado agora há pouco, o nosso R ele deu positivo, e numa escala de 0 a 1, se tivesse dado 0, seria ausência de relação linear. Se tivesse dado 1, seria a relação linear perfeita.
Um valor de aproximadamente 0,7 numa escala de 0 a 1 quer dizer que existe relação linear, só que ela não é a relação perfeita. Então a gente chama isso de uma relação média para forte, porque 0,7 está mais próximo de 1 do que de 0. Mas também não é a mesma coisa que um 0,9. 0,9 a gente já indicaria como uma correlação linear forte entre as duas variáveis. Então, comparando o diagrama de dispersão com o coeficiente de correlação, o gráfico da letra A mostra um diagrama de dispersão onde a gente verifica uma relação linear e que, se a gente calculasse o valor de R aqui, ele daria positivo, justamente porque o gráfico mostra que valores maior, conforme aumenta o valor de x, aumenta também o valor de y. Só não vai ser o 1 perfeito porque esses pontos não ficariam todos sobre uma reta. Essa seria a situação que o R seria igual a 1. Aqui provavelmente nós teríamos 0,9, algo desse tipo. Já a letra B, existe relação e ela é inversa, e a gente tem um valor tendendo para menos 1. De novo, ele não vai chegar a menos 1, porque a gente não tem os valores perfeitamente numa reta. Mas o fato de enxergar valores de x aumentando e valores de y diminuindo, a gente sabe que ele vai ser negativo. Já a letra C, o R, se for calculado os valores correspondentes a esses pontos, a gente vai ter um valor de R bem próximo de zero, o que vai indicar ausência de relação linear entre as duas variáveis. A letra D, a gente deve ter um coeficiente de correlação negativo, porém mais próximo de zero do que de 1, ou seja, ele deve ser menor do que menos 0,5. Já a letra E, se a gente calcular, ele tende a zero também, o valor do R, porque essa fórmula que a gente está utilizando, ela indica o grau de correlação linear, e a letra E não tem, ele mostra que a variável x e y não estão relacionadas de forma linear, e sim de forma quadrática.